Deus, estou muito feliz nessa noite. O Espírito Santo está movendo neste lugar. Sou grata pelo meu pastor, né? Pela honra de estar aqui nessa noite. Nosso pastor não está aqui, está viajando. E no domingo, depois do culto, depois que eu saí, falei com o Thomas. Falei assim, olha, a palavra abençoada, né? Meu irmão, você estava tremendo. Eu cheguei em casa, quarta-feira você que prega. Eu falei, meu Deus. Mas amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor nessa noite, né? Nós vamos ler um texto bem pequeno, só um trecho, mas em reverência à palavra do Senhor devemos, né, prestar toda a graça e toda a honra. Em João 13, 7, você que não trouxe sua Bíblia, está aqui no Data Show, você que trouxe, abra em João 13, capítulo 13, versículo 7. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Vamos ler aqui nessa versão. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, entenderá. Você não entende agora, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas tarde, porém, você entenderá. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos por mais essa oportunidade de estar cultuando a Ti, Senhor Jesus, de estar rendendo louvores a Ti. Pai, eu sei que a Sua presença já está no nosso meio, pois eu posso me alegrar em sentir o Teu Espírito Santo agindo aqui nesta noite. Eu sei, Deus, que o Senhor tem palavra, que o Senhor tem resposta para o Teu povo nessa noite. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para que a Sua voz chegue aos Teus filhos nessa noite, Senhor. Derrama a Tua graça neste lugar, e que todo impedimento, todo mal de Satanás venha ser repreendido agora em nome de Jesus. E que os Teus filhos venham escutar a Tua voz bradando aqui nesta noite, Pai. Amém. Pode se assentar, amém? O contexto desse versículo 7, antes da festa de Páscoa, Jesus, já sabendo que chegava a sua hora de voltar para o Pai, ele, na hora do jantar, ele pega uma bacia e enche-a de água, coloca um pano em volta da sua cintura, tira sua capa e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de Pedro indaga: o Senhor vai lavar os meus pés? Como se ele dissesse: mas eu não sou digno de que o Senhor lave meus pés. Eu não sou digno que o Senhor coloque as mãos em mim, deixe que eu lave os seus pés. Então o Senhor respondeu o que acabamos de ler. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, entenderá. E esse versículo eu não ia pregar ele, né? Eu ia pregar outra coisa, e acabou cagando que deu junto com outra coisa que eu tinha visto. Eu fui ver uma pregação muito, muito boa que um pastor fez no Gideões Missionários sobre Jó. E eu nem terminei de ver, porque na hora que o pastor falou esse versículo, Deus, o Espírito Santo me tomou de uma tal forma que eu comecei a ler e a estudar. E eu falei assim: eu não vou terminar de ver a pregação, porque senão eu vou sair fora daquilo que o Senhor está me direcionando. E eu encontrei a igreja do Senhor nesse versículo, como se fosse Pedro. Deus quer fazer as coisas nas nossas vidas. Deus está preparado aqui, olha, na mão para entregar, para fazer, para lavar os pés com a bacia e com um pano para enxugar. Mas nós falamos: não, Senhor, não, eu não sou digno. Não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E eu fui lendo esse versículo muitas e muitas vezes. E Deus me colocou alguns homens da Bíblia para ser citado. O que eu faço agora você não entende. Vamos colocar Jó. Jó, ele tinha suas riquezas, ele tinha seus filhos, ele tinha o seu gado, tudo de bom e do melhor. Já era rico. Ele tinha tudo de bom e do melhor.
Mas chegou um dia em que Satanás se apresenta a Deus e diz: ele só te adora porque ele tem tudo. Ele só louva o teu nome porque o Senhor nunca colocou uma aprovação. Deixa que eu vá e tire tudo para ver se ele não vai blasfemar contra o teu nome. Então o Senhor assim permite. Mas entenda, olha como é. Pega o que o Senhor colocou no meu coração. A gente fala assim: o diabo que tomou. O diabo tomou com a ordem de Deus. Porque se Deus não tivesse ordenado Satanás ir lá, matar os filhos e tomar o gado, nada disso teria acontecido. Mas Deus permitiu. Mas Ele colocou um porém: vá, tome tudo, mas não toque na vida do meu servo. Glória a Deus. E então Satanás vai até Jó e tira tudo que ele tem, suas riquezas, e não tocou na vida de Jó. E Satanás, mais uma vez, vendo que Jó não tinha blasfemado na presença de Deus, voltou a Deus e disse: mas ele só não blasfema porque ele ainda tem vida, ele tem saúde, ele pode conquistar tudo pela força do braço novamente. Deixe que eu toque na vida dele. Então Deus permite mais uma vez que Satanás toque na vida de Jó. Então ele foi manchado com chagas em seu corpo. Sabe qual é o interessante, irmãos? Deus permitiu tudo isso. E nós, quando cantamos e falamos de Jó, nós só falamos do seu início, que Deus permitiu, Satanás tomou, e depois já falamos, Jó foi restituído 2 vezes mais de tudo que o diabo o tirou. Mas nós nos esquecemos que Jó passa 30 capítulos reclamando e perguntando: por que o Senhor fez isso comigo? Jó passa 30 capítulos, irmãos. Não sei se você já leu, se você sabia, mas Jó passa 30 capítulos rebatendo com seus amigos o porquê que Deus permitiu. Por que Deus permitiu que eu nascesse? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? E no capítulo de número 31, no versículo 40, no verso B do versículo, vai dizer assim: e acabaram-se as palavras de Jó. Depois de 31 capítulos, acabaram-se as palavras de Jó. Ele não entendia o porquê. Mas aquele sofrimento, hoje, serve como testemunho para o seu fortalecimento hoje. Glória a Deus. Ele não entendia o porquê que ele passou tanto tempo debatendo. E sabe qual é o mais interessante de tudo? É que os amigos de Jó não estavam lá para apoiar ele, não. Você acha que os amigos de Jó estavam lá para coçar as feridas dele, para colocar remédio? Não estava lá para ajudar. Sabe o que eles ficaram fazendo? Apontando Jó: a culpa é sua. Isso só está acontecendo porque você blasfemou contra Deus, ou você adulterou, ou você não fez sacrifício suficiente. Os amigos de Jó estavam lá como acusador contra a vida dele. E sabe qual que é o mais interessante ainda? Que Jó só foi restituído quando ele estendeu a mão para orar pelos amigos que estavam contra ele em todo momento. Agora nós vamos para outra história. José. Acho que todo mundo aqui conhece a história de José. José, o 11º filho de Jacó, o filho mais querido, o filho da sua velhice, o filho com a sua esposa, a qual ele amava, Raquel. José era um bebezinho precioso de Jacó. Ele tinha tudo. Os irmãos sentiam ciúmes porque ele não podia ir para o campo, porque ele não podia pegar peso, porque Jacó não deixava ele fazer isso, porque ele era precioso. José tinha estudo, era um homem bonito, e sempre privado das outras coisas forçadas que os irmãos faziam. Então certo dia Jacó fez uma túnica de várias cores e deu para o seu filho. E ele já tinha sonhado sonhos, a qual as espigas dos irmãos se dobravam à espiga dele, as estrelas, o sol e a lua se dobravam a ele. E certo dia, Jacó mandou o seu filho José chamar seus irmãos, e seus irmãos não estavam no campo onde deveriam estar. Então ele foi para onde eles estavam,
e ali eles armaram uma cilada, jogaram Jacó na cisterna e venderam ele como escravo. Jogaram José, irmão. Jogaram José na cisterna e venderam ele como escravo. Com certeza, José começou a se perguntar, mas e os sonhos que eu sonhei? E as espigas que eu vi se dobrar, as estrelas, o sol e a lua se dobravam para mim? E a minha túnica de cores? Jacó foi vendido como escravo. Mas sabe, José foi vendido como escravo. É tudo com J, você se confunde às vezes. E ele foi, e chegando ao Egito, que foi onde os mercadores levaram ele, um certo homem encontrou ele, chamado Potifar. Viu nele vigor, força, rapaz bonito, e comprou e levou para sua casa. E vendo como José era inteligente, e vendo como José era bonito, Potifar foi levantando ele, porque viu nele um rapaz de confiança. E quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu falei, nossa, que interessante, que mesmo José, sujo, escravo, em terra desconhecida, ainda teve alguém que viu o potencial nele. Ainda teve alguém que viu o que Deus tinha colocado na vida dele. Ele já sabia, porque ele falou, não, esse não é qualquer sonho, eu não sou qualquer pessoa. Deus colocou algo em você, assim como colocou em José. E não importa onde você está, alguém sempre vai se levantar e vai reconhecer o valor que você tem. Mesmo que você olhe no espelho e não veja o seu valor. José, não sei se havia espelhos naquela época, provavelmente já tinha. Eu acho que José se olhava no espelho e não se reconhecia mais, porque ele estava sujo, já não era mais a mesma pessoa, era um escravo, já não vivia nas regalias a qual ele tinha em sua casa. Ele não se reconhecia, mas quem vinha por fora via o brilho que ele tinha do Senhor na vida dele. E o mais interessante ainda é que do mesmo jeito que alguém reconheceu o valor de José, outra pessoa também reconheceu, mas para derrubá-lo. Tome cuidado, que do mesmo jeito que podem reconhecer o seu valor para te levantar, podem reconhecer para te derrubar. Mulher de Potifar também viu um homem bonito e viu que ele cuidava, porque José, ele subiu no seu cargo. Ele cuidava de todos, ele mandava em todos os escravos da casa. Ele era um homem de confiança de Potifar, o braço direito. Nada se passava se José não falasse que era para passar. E a mulher de Potifar cresceu o olho e disse, eu quero para mim. E ela armou uma cilada, criou uma situação, a qual tentou seduzir José. José não quis, escapou, mas ela conseguiu um pedaço da sua túnica e começou a gritar que José tinha abusado dela. Potifar, vendo aquela situação, teve que fazer algo. Eu imagino que Potifar sabia da índole da sua esposa, porque em uma situação dessa ele teria que matar José. Mas ele sabia, mas ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele era autoridade e tinha que mostrar o que ele era na vida dos outros escravos. Então Potifar prendeu. Sabe o que eu vejo? É que quando você tem uma promessa, diabo nenhum pode te matar. Mesmo que a situação seja a pior, que seja para a morte, ele não pode te matar. Ele vai te prender. Porque a única saída de José foi prender. Ele não podia morrer. Deus tinha que trabalhar com ele ainda. Aleluia. Glória a Deus. E José, chegando na prisão, ele encontrou o padeiro e o coveiro na prisão. E os dois contaram o seu sonho. E ele disse, o padeiro vai morrer dentro de 3 dias, mas o coveiro vai ser restituído ao seu cargo. E assim aconteceu. E eu creio que foi assim, coisas de poucos dias, irmãos, que isso aconteceu, que José tinha sido jogado na cadeia. Mas aí acontece, o padeiro morre e o coveiro volta e é restituído. O coveiro volta e é restituído ao seu cargo. E ele não se lembra. José, antes dele sair, fala, lembra-te de mim e fala de mim para que eu possa sair daqui. E ele não se lembra.
Mas não foi porque ele tinha amnésia ou por de má fé, não. Deus fez ele esquecer. Sabe por quê? O único cargo que tinha naquele momento era de padeiro. Deus não queria José como padeiro, Deus queria José como governador. Deus não queria José como padeiro e era a única opção que ele tinha. Se ele saísse dali naquele momento, a opção que ele tinha era virar padeiro. Era o que estava livre, ele tinha acabado de morrer. Se ele saísse dali, ele ia para a cozinha. Deus não queria José como padeiro. Deus tinha planos muito maiores para ele. Talvez você não entenda hoje o que Deus está fazendo, mas amanhã você irá entender. Passados-se anos, então o faraó tem um sonho. O copeiro se lembra de um homem que interpretou o seu sonho e aconteceu. Depois de chamar muitos feiticeiros, bruxos da época, para revelar o seu sonho, ninguém sabia. Então mandou chamar o homem que estava lá esquecido na prisão. Ele achava que estava esquecido, mas era Deus moldando o caráter dele para o que ia acontecer. Então José vem, fala o sonho, revela o sonho e vira governador. Talvez, se José tivesse virado governador de uma vez, se Deus tivesse cumprido todos os planos dele, sem ele passar por esse processo, sem ser escravo, sem ser caluniado, sem ser esquecido, talvez ele pisaria em seus irmãos, porque ele não teria o caráter que ele teve passando por tudo isso. Sabe por que Deus não te dá o que você tanto quer, o que você tanto pede há tantos anos? Porque talvez você não saiba administrar aquilo que ele tem para te dar. Porque talvez você subir num degrau, você vai começar a pisar naquele que estava junto com você agora há pouco. O que José faria com seus irmãos se ele não soubesse, se ele não tivesse o caráter que Deus formou nele? Agora nós vamos falar de Davi. Davi foi ungido com 15 anos, irmãos. E sabe com quantos anos Davi foi subir ao trono? Com 30. 15 anos depois ele tinha sido ungido. Olha o tempo. Mas sabe qual que é o diferencial de Davi? É que ele sabia que ele era ungido. Ele sabia o que Deus tinha na vida dele. Davi foi ungido e logo depois aconteceu uma situação de guerra. Então seu pai manda Davi para a guerra, mas não para lutar, para levar comida. Davi foi, viu a situação de que um povo estrangeiro estava vindo contra o povo de Deus e ele não se conformou. Mas como assim? Veio um povo contra o povo de Deus e o povo de Deus se recua. Davi, pequenininho, com apenas 15, 16 anos, falou: não, eu sou rei. Eu posso não estar no trono, eu posso não possuir, eu posso não mandar, mas Deus me ungiu e eu sei quem eu sou, então eu vou, porque eu tenho um Deus que é grande comigo e vai entrar nessa guerra. Davi sabia quem ele era. Davi sabia o que ele tinha na vida dele, mesmo ainda não sendo rei, mesmo ainda não sentando na cadeira. Ele sabia. Como que você tem orado para Deus? Segunda-feira a gente foi orar no monte não, na mata, e eu orando ali, foi maravilhoso a presença de Deus, e eu orando ali eu comecei a declarar coisas que eu não tenho, mas como se eu tivesse. Porque eu percebi de uma coisa que eu orava como se fosse coisa impossível para a minha vida, de que eu nunca ia receber. E eu comecei a dizer: Deus, eu te agradeço pelo emprego que eu tenho. Deus, eu te agradeço pela minha carta que eu tenho, pelo meu carro que eu tenho, pela minha faculdade que eu tenho, pelo meu namorado que eu tenho. Eu posso não tocar, eu posso não ver, mas eu sei que eu tenho porque o Senhor me prometeu. Eu posso não tocar, eu posso não ver, eu posso não ter, não usufruir, mas eu sei que é meu, porque o Senhor me prometeu. Ei, se o Senhor te prometeu, é seu. Não fique esperando lá na frente para receber, para falar: agora eu agradeço. Não, agradeça agora, porque já é teu. Já é teu. Abraão, irmãos, recebeu a promessa de que seria pai de multidões com 75 anos. Sabe com quantos anos Abraão foi ter Isaac? Com 100. Como que eu vou ser pai de multidões se eu não tenho um filho?
Acredito eu que ele já tinha casado há muito tempo antes disso. E ele não tinha feito com 75 anos. O Senhor manda ele sair e diz: olha as estrelas dos céus, olha a areia do mar. É isso que eu vou fazer com você. Será pai de multidões. E grande nação sairá de ti. Imagina, ele já era idoso, já era de idade, 75 anos. E falava: como que pode? Mas para Deus nada é impossível. Mesmo sem nenhum filho, Abraão foi pai de multidões. Mas tome cuidado, porque no meio dessa trajetória, Sara se precipitou e deu então a sua serva Agar para o seu marido, para que deitasse, porque ela achava que não iria mais engravidar, porque ela já estava com idade avançada. Então nasceu Ismael. Mas depois que nasceu Ismael, veio Isaac, o riso, a alegria, a promessa. A promessa não era Ismael, a promessa era Isaac. E olha a consequência. Com certeza Abraão amava o seu filho Ismael, porque era seu filho. Mas ele teve que mandar embora, porque a promessa e o que não é promessa não dá para conviver junto, porque entra em atrito. Tome cuidado para não ter que mandar uma coisa que não era do Senhor embora, ou viver sempre com atrito por uma decisão precipitada sua. Espera a promessa, confia no Senhor. Cante um salmo para sua alma. Porque está batida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus, irmão. Não tem coisa melhor do que esperar em Deus. Eu vou contar o meu testemunho de vida. Eu estou meio empregada, desde janeiro, dia 23 de janeiro, que foi o dia do aniversário da minha mãe. Eu recebi uma chamada de emprego e eu fui. Tá lá bonitinho, tem lá o contratinho, porque eu não era efetivado, não era carteira assinada, era só um contrato. De janeiro eu fui trabalhar o mês passado, 3 vezes. Em fevereiro, por não ver as coisas acontecendo na minha vida, porque uma pessoa que sai da escola com 18 anos, você espera o quê? Vou tirar carta, né? Vou ter meu carro já, nossa, vou até comprar um apartamento para mim, você já imagina mil coisas. Vou ter meu carro, vou tirar minha carta, vou fazer minha faculdade, vou mudar de cidade, vou fazer uma viagem internacional. É assim que você acha, e não é nada disso. Eu entrei num grande conflito comigo mesma, porque eu falei: meu Deus, e agora? Eu não tenho emprego, eu não sei como vou fazer faculdade, eu não sei como vou pagar minhas contas, porque eu já tinha feito conta. E mulher gosta de comprar, você vê uma coisa, você comprar, você vê coisas pessoais. E eu falei: meu Deus, e agora? Eu não tenho nada, eu não tenho mais escola, o que eu vou fazer? Eu ficava em casa porque eu não tinha para onde ir. Aquilo começou, Satanás começou a vir uma tirania tão grande na minha vida, que eu acho que eu fiquei um mês só do meu quarto para a cozinha e para a igreja, do meu quarto para a cozinha e para a igreja, só. Eu ia tomando banho assim, obrigada, porque eu não podia ficar tomando banho. Meu quarto, a minha janela vivia fechada, porque eu não queria ver luz, eu não queria falar com ninguém. Eu entrei num conflito assim de que aí o emprego aconteceu e não aconteceu. Eu falei: e agora? Aí aconteceu que eu fui chamada para um outro emprego. E eu falei assim: nossa, o emprego dos sonhos, numa loja de roupa que eu sempre sonhei. Amo trabalhar amo roupa, coisa de moda, amo essas coisas. E eu fui chamada, fui na entrevista, a moça falou assim: não, semana que vem você já começa. Te pago a semana inteira para você vir. Não, mas é certo que você vai ficar. Só para a gente fazer o teste, se você gostar, você fica. Tudo bem, cheguei em casa e falei toda alegre. Meu pai estava saindo para trabalhar, ia voltar só no domingo. E eu falei assim: pai, e agora como que eu vou? Não tenho roupa para trabalhar, é boutique, que é não sei o que, que não sei o que. Ele falou assim: não, domingo na hora que eu chegar, no sábado, eu vou chegar no sábado de noite, no domingo nós vamos para Ribeirão. Aí fui para Ribeirão no domingo, porque já está tudo fechado. Eu tinha conta na loja lá. E a gente foi, e era um domingo de culto de missões. E a minha missionária pregar. Tudo certo, irmãos. Eu estou naquela euforia. Não, eu estou preparando, marquei a unha, porque minha unha estava feia, eu fiz loja chique, eu não posso de qualquer jeito e tal e tal. Fui comprar roupa. Chegou lá, comprei a roupa, voltei para casa, tudo certo.
Na hora que eu entrei para tomar banho, eu tinha que vir para o culto. Um dia maravilhoso, domingo no shopping, comprei eu toda feliz. Cheguei, tomei banho. Na hora que eu saio do banho, eu pego meu celular, que eu ainda não tinha visto. Tá uma mensagem lá com a moça, com uma desculpa muito esparra. Assim, sem nexo, assim, uma coisa assim. Eu falei, meu Deus, meu mundo desabou. Faltava poucos minutos para mim ir pro culto. Irmão, sem brincadeira nenhuma, eu ajoelhei no meu chão do meu quarto, na minha cama, para orar e para chorar. Eu fiz um joelho. A minha mãe me gritou, Débora, vamos. Eu levantei com o joelho e desci. Não deu nem tempo de eu chorar. Eu cheguei aqui, sentei, eu falei, não tinha chegado o pessoal do ensaio, eu abaixei a cabeça para chorar. A Luciana e a Juliana chegou, Débora, vamos ensaiar. Não deu tempo de eu chorar. E no culto eu chorava, eu falei, meu Deus, e agora? E agora eu fiz mais conta ainda, para poder ir trabalhar. O que eu vou fazer? Eu comecei a chorar desesperadamente. E no final do culto, a missionária estava orando para algumas pessoas, e a minha mãe virou para mim e falou assim, você quer uma oração? Aí eu falei, eu quero, né? Sempre bom. Mas eu estava com o rosto cheio de lágrimas. E a missionária começou a orar por mim, e ela começou a dar promessas. E a faculdade que você quer, você vai fazer. É isso que você quer, você vai ter. Porque eu te prometi. Sou eu, teu Deus, que estou te dando, não é ninguém. Mas você acha que aconteceu ali? Não aconteceu. Ainda não aconteceu. Passou dias e meses e eu ainda assim, conturbada com tudo. Aconteceu o encontro com Deus na Araraquara, eu fui, irmãos. Foi a melhor coisa da minha vida. Ali, o que Deus tinha prometido, Ele reavivou em mim, porque fazia poucos dias que aquilo tinha acontecido, mas mesmo assim, eu passei uma cura interior com a pastora que veio, e lá Deus quebrou coisas na minha vida. Sabe, as coisas ainda não aconteceram. Eu não tenho entrado na minha faculdade, eu não tenho entrado na BCNH, eu não tenho nada daquilo que eu tenho sonhado para mim. Mas hoje eu entendo isso. O que eu faço, o que Jesus faz na minha vida hoje eu não entendo. Mas amanhã, no dia que eu tiver e puder usufruir e puder tocar, eu vou entender. Mas hoje, enquanto eu não tenho, eu agradeço como se eu tivesse. Mude isso na sua vida. Eu fui, depois do emprego que eu consegui lá em janeiro, eu fui 3 dias. Eu dei o testemunho aqui no dia que eu ministrei o louvor, que foi os dias que eu estava indo trabalhar. E aconteceu uma situação de que sumiu o dinheiro no meu caixa. O dinheiro não sumiu, está lá, irmãos, depois acharam. Mas eu vim destruída, eu falei assim, Deus, eu não roubei. Eu contei, o dinheiro estava lá e Deus, sabe quanto deu de falta no meu caixa, irmãos? 3.000 reais no meu primeiro dia. E eu vim com a minha cara, eu vim chorando, o caminho inteiro, eu vim de a pé. Eu cheguei em casa e falei, não acredito, no meu primeiro dia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele abriu essa porta, Ele deixou eu ir, porque eu estava pedindo muito. Porque eu queria muito. Ele abriu para mostrar que não é ali que Ele me quer. Que não é ali que Ele me quer. Que não é ali que o Senhor me quer. Ele abriu para mostrar que Ele pode sim fazer. Mas Ele tem coisas muito maiores e melhores para a minha vida. Assim como Ele para tua. Talvez as situações tenham acontecido na sua vida e você não tenha entendido. Mas amanhã você vai entender. Talvez Deus está tirando um relacionamento, está tirando amigos, está tirando coisas, emprego, e você não está entendendo. Deus, eu estou perdendo meu carro, eu estou perdendo, meu cabelo está caindo, a minha saúde. Não. Aí você, mas Satanás tocando na minha vida. Por permissão de Deus, para Ele te mostrar as coisas grandes que Ele tem preparado na sua vida. Jacó foi restituído. Jó foi restituído tudo que ele tinha. Mais bonito, melhor e mais, muito mais. José foi levado a governador. Depois de 30 anos, Davi subiu ao trono. E Abraão teve e foi um pai de grandes multidões. Só não troque os pés pelas mãos. Espera, confia em Deus. É doloroso, eu sei. E como eu sei? A minha mãe está aqui, ela não me deixa mentir. Eu passei dias chorando. Eu ia dormir chorando, eu acordava chorando. E eu acordava querendo voltar a dormir.
Eu não conseguia, não tinha mais vigor, não tinha vontade. Mas não tinha, porque eu não entendia. Porque eu não estava entendendo. Porque eu não entendia. Porque eu não queria talvez entender. Mas entenda nessa noite. As situações podem estar confusas. Pode estar, o mar pode estar bravio, mas não se esqueça que Deus está na polpa do barco. Pode estar tudo desmoronando, você pode estar afundando, mas não se esqueça que é só gritar, que Ele vai estender as mãos e vai te puxar para cima. Creia que Ele é a cura. Creia que Ele é a libertação. Talvez você está passando por um processo de libertação e fala, nunca vai ter fim. Vai, mas é necessário o tempo de espera. Entenda o tempo de espera. Tem como chegar no sucesso com uma grande empresa sem planejamento, Thomas? Não tem. Tem como você ter seu filho no colo sem passar pelos 9 meses? Não tem. Espera o tempo de Deus. Por mais que demore 2, 3, 4, 15, 20, 30, 100 anos, vai cumprir. Se Ele prometeu, vai cumprir. Sabe o que eu parei para... Eu só tenho 18 anos. Muitas pessoas conquistaram muitas coisas na minha idade, sim. Mas não é o tempo de Deus para a minha vida. O tempo de Deus para a minha vida é diferente. Ele está me preparando. Sabe o que Ele está fazendo? Fazendo eu meditar. Eu leio isso aqui. E entender. Ele me colocou sentada, sem nada. Você me pergunta, você tem amigos? Não. Seus pais? Não. Mas por que eu estou depressiva? Não. Porque eu estou aprendendo. Porque eu estou confiando. Porque Deus está me preparando para ser uma grande administradora. Ou talvez uma psicóloga. Para ser uma grande esposa futuramente. Para ser uma motorista. Para ser uma pregadora. Porque eu sei que Deus vai me levar para muitos lugares. Não porque eu sou, mas porque Ele é na minha vida. Entenda e confie no processo de Deus. Amém? Levante. Se você quer mudar, pode se levantar, mas se você sentiu essa palavra e diz, Deus, hoje eu quero um novo posicionamento para a minha vida. Eu quero crer, eu quero conquistar, eu quero mudar a minha mentalidade. Eu quero aprender a confiar que nada é impossível para ti. Se você tem essa vontade, sai do teu lugar. Vem aqui na frente, a pastora vai cantar mais uma vez o último louvor.